conectada, né? Ela faz uma conexão. E essa conexão, ela tem uma origem, né? A origem da palavra, ela vem de originalmente, ela deu a construção da palavra que é água. Por exemplo, o nome da terra é terra. Uburá, ela é árvore, né? Árvore. De água. De terra. Uburá, árvore. Então, ela faz essa conexão da árvore com a terra que vem da água. Boa noite a todos, todas e todes. Começar, acho que agradecendo a Liz, Cinema Urbana, pelo convite, a todo mundo que está aqui sentado na sala, prestigiando esse vídeo, esse filme. Agradecer também ao Richard por ter vindo lá de São Paulo participar. Vou tentar ser bastante breve, porque eu sei que a gente está, enfim, com o tempo corrido, mas eu acho que seria bacana contextualizar um pouco como que esse vídeo, esse filme foi produzido. Não sei se a produção pode colocar... Só vou fazer uma pequena introduçãozinha, assim, contextualizando. Eu não sou cineasta, não sou arquiteto mesmo. Na verdade, o cineasta, o fotógrafo aqui é o Richard. Mas, de alguma maneira, queria contextualizar como a gente se encontrou, né? A minha produção de arquitetura, ela tange vários aspectos audiovisuais, né? Esse foi uma primeira instalação que eu fiz, que chama Trilogia da Terra. E nessa instalação, eu estava observando 3 momentos do na virada democrática, onde a Terra aparecia como uma espécie de nó fundamental da abertura democrática brasileira. E se a gente for olhar esse momento na escala urbana, na escala, digamos, territorial, na escala rural, na escala agrária, né, o MST, e na escala territorial, a gente vai ver que o audiovisual teve um papel muito importante. Então, nesse filme, a gente trabalha com um arquivo, que é um arquivo feito pela urbanista Hermínia Maricato, onde ela vai expor o que eram as comunidades que estavam invisibilizadas na periferia. A gente tem um filme muito importante que está ligado ao nascimento do Movimento Sem Terra, que é o Encruzilhada Natalino, né, que é onde o MST nasceu. E a gente tem um filme ali, que é um arquivo muito importante, que é o Encontro de Altamira, né, para barrar Belo Monte, que nessa época se chamava Cararaú, onde tem uma grande arena democrática. Então, eu fui percebendo assim, que o papel do audiovisual como uma espécie de mecanismo de luta democrática, de defesa da terra, era algo central nesse momento, principalmente porque os meios de produção audiovisual vão ficar cada vez mais acessíveis a partir dos anos 80 e dos anos 90, com a massificação dos equipamentos de gravação, né? Outro, por favor. Quando a gente fez o pavilhão, eu e Gabriela de Matos, a gente fez o pavilhão Terra na Bienal de Veneza, que foi premiado com o Leão de Ouro, nós mostramos vários patrimônios de matriz dos povos originários brasileiros, indígenas, principalmente esse patrimônio, que é a Cachoeira do Iaueretê, que ela é considerada um patrimônio, e a gente se deu conta que, para
aprender a dimensão patrimonial, o que significa esses patrimônios para os povos originários, o vídeo foi muito utilizado, principalmente pelo IPHAN, né, para aprender essa dimensão, digamos assim, imaterial do patrimônio, o que escapa dentro dos conceitos, digamos assim, clássicos, tradicionais ou coloniais de paisagem. Então, o vídeo vai ter uma importância muito interessante no sentido de como que a gente pode captar, né, o sentido desses espaços para os povos originários, né? E a gente exibiu esse filme, que é um filme feito pelo Vídeo nas Aldeias, da Cachoeira da Uireté, um caso muito marcante do patrimônio indígena brasileiro pós-virada democrática. Por favor, o próximo. Próximo, por favor. Bom, esse projeto, onde esse filme foi feito, na verdade, ele foi um projeto. Ele começa com um projeto que chama um estúdio, que a gente fez com a Escola da Cidade e com um coletivo que trabalha no Jaraguá faz tempo, que chama Chão. E o que a gente se propôs a fazer era uma cartografia do território, justamente porque havia uma luta pelo território, que é o que o Richard retrata muito bem, e esse território estava sendo demarcado. Então, o que a gente se propôs a fazer, nesse projeto do qual o filme é parte, é desenhar um canvas com um mapa. Próxima imagem, por favor. Aonde esse espaço, que é o Parque do Jaraguá, que geralmente aparece como um espaço verde, abstrato, como uma espécie de reserva florestal, ele era dotado de conteúdos através de cartografias, de oficinas de cartografias participativas que podiam traduzir a presença desses espíritos, animais, elementos que compõem esse território e não apenas um espaço verde homogêneo. Então, é assim que esse projeto nasce, criando essa grande cartografia. A gente pode passar para a próxima. E quando houve a cerimônia de demarcação da terra, que foi uma cerimônia muito importante, o Richard pode falar melhor do que eu sobre isso, esse mapa foi levantado durante a cerimônia, inclusive carregado pela ministra, né, a ministra do Ministério dos Povos Indígenas, como simbolismo, né, da presença guarani nessa terra. Próximo. E agora a gente está traduzindo esse mapa, né? Isso aí nós estamos, é uma consulta, a gente está fazendo com o Tiago, com o Antony, que são lideranças locais, com quem a gente trabalhou. Era um projeto que estava envolvido várias pessoas, vários pesquisadores da comunidade do Jaraguá. A gente está traduzindo isso num mapa impresso. Esse mapa vai ser publicado em 500 cópias para servir como uma espécie de instrumento de advocacia, de defesa desse território. Acontece que, próximo slide, mesmo o mapa, né, como instrumento, ele não dá conta de representar o que é floresta, o sentido do Jaraguá, né, como é que as comunidades, e eu acho que o Richard entra muito nesse aspecto e pode falar muito mais sobre isso, como é que há uma dimensão ali que escapa de certos conceitos, que escapa da própria ideia de cartografia. Então, era necessário trazer isso de alguma maneira muito presente, o sentido da floresta. E um dos meios que a gente pensou foi justamente o meio audiovisual. E, conhecendo o trabalho do Richard, o Richard, se você me permite te apresentar rapidamente, Richard, o Richard, apesar da pouca idade dele, está com 22, né, Richard? Ele é, no meu entender, e acho que de entender, né, um dos produtores de mídia indígena mais significativos, digamos assim, hoje em dia, com uma produção, apesar da pouca idade, muito, muito vasta, inclusive um filme feito sobre ele, né, Minha Câmera, Minha Flecha, contando um pouco da trajetória dele no audiovisual, e é o criador da mídia Guarani Mbiá. E então foi muito natural que a gente, de alguma maneira, chamasse o Richard, ou quisesse trabalhar com o Richard, né, para construir o que seria, o que eu estou chamando aqui de uma videocartografia do sentido cosmológico, espiritual, cultural do que são as florestas do Jaraguá para os povos que habitam nela. Próximo, por favor. Não, acho que então o anterior. Bom, o anterior. Então, nesse sentido, foi só para contextualizar um pouco, porque isso é pelo menos como eu vejo o trabalho. Ele é um filme, mas de alguma maneira ele é mais que um filme, ou até menos que um filme, em certo sentido, e ele se compõe com uma série de outras estratégias. E acho que, para continuar essa conversa, eu queria passar um pouco a palavra para o Richard,
E que você contasse um pouco, Richard, da sua trajetória, qual que é o papel do audiovisual, como é que você começou a trabalhar com audiovisual, né? E qual que é o papel que você vê do audiovisual na luta pela demarcação da terra que aconteceu agora em 2025? Então, boa noite, pessoal. Isso aqui não foi combinado, tá? Eu acho que a audiovisual em si ela é muito importante nas aldeias indígenas porque ela mostra uma realidade que não é mostrada pelas mídias, né? Então, tipo, isso ajuda um pouco também para nós preservar nossa cultura e também de poder mostrar para outros parentes que, tipo, já não tem mais sua língua, já não tem mais seu canto de ver o povo guarani e tentar se reconectar novamente, né? Então acho que as mídias sociais ela ajuda muito na parte disso, porque se nós não falar por nós mesmos, quem falará por nós, né? Então por isso a gente criou essas mídias assim indígenas para poder mostrar um pouco da nossa luta. E no Jaraguá, tipo, essas mídias ajudam muito porque ela tem uma visibilidade muito grande em São Paulo, né? Então, tipo, a gente consegue muito apoiadores de São Paulo mesmo, para apoiar quando tem uma reintegração de posse numa aldeia. Tipo, a gente consegue puxar muitas pessoas, porque já a mídia não mostra, então a gente mostra nós mesmos e falamos por nós mesmos, né? Então, a mídia Guarani, ela surgiu em 2020, numa luta contra a construtora Tenda, que é uma construtora imobiliária, né? Acho que faz prédios, essas coisas. E, a partir disso, a gente criou essa mídia para começar a mostrar um pouco da nossa luta, porque se a gente não fala por nós, não terá ninguém que fala a nossa verdadeira história, né? Você criou essa mídia, você tinha o quê, 17 anos? Eu acho que foi 17 anos. E agora você, a gente estava conversando, você é um dos comunicadores da Comissão Ivurupá, que é a comissão que agrega várias populações guarani. Fala um pouco da Ivurupá e do papel da mídia para essa articulação territorial dos povos guarani. A Comissão Guarani ela é uma organização indígena, né, composta por todos os indígenas, tipo comunicadores, advogados, também tem indígenas e tem não indígenas, né? Tipo, é uma organização que ela atua de sua cidade do Brasil, onde ela luta com os advogados na questão territorial. Então, tipo, é uma organização que ela atua de sua cidade do Brasil, mas só com o povo guarani. E ela, tipo, tem atuado muito forte nessa questão de territorial, porque todo mês, toda semana, tipo, tem uma reintegração de posse acontecendo em várias aldeias do Brasil, né? Então, a Comissão Guarani, ela é uma organização guarani mesmo, e ela luta sempre pela território para o povo guarani. Pode passar a outra, por favor? A última. A gente usa essas imagens no filme, né, que são fotografias suas, de uma das paralisações da Bandeirantes que vocês fizeram, né, dentro dessa luta pela demarcação. São, claro, cenas muito fortes, né, uma situação de perigo ali, fotografar numa situação de perigo, numa situação de muita tensão. Queria que você falasse um pouco desse papel de estar com a câmera ali, dentro das manifestações, dentro de uma situação de violência, como é que você se relaciona com isso, como foi fazer essas fotos, contasse assim, compartilhasse um pouco com a gente sobre isso. Eu acho que é sempre bem difícil essas cenas assim, né? Porque a gente, tipo, fotografa para mostrar a realidade mesmo, de que faça também chegar aonde tem que chegar, né? Que é nesses poderes, aonde eles voltam essas peles, né? No Congresso Nacional aqui em Brasília. Então a gente faz imagens para que chegue até esses lugares e eles repensem também sobre a cultura, né? Tipo, repense um pouco sobre nós também, porque todo mês é pele nova, todo mês é assim. Então, tipo, esse PL 490 tipo, é um marco temporal também, né? Tipo, eles não reconhecem o nosso território. Então, tipo, é uma luta que é constante, né? Essa semana, eu acho que ontem a gente estava vendo que aprovaram mais uma lei que é não sei que lá do meio ambiente. Não, do direito... Mineração, não era mineração? Dos direitos humanos, eu acho que aprovaram alguma coisa lá. E, tipo, é todo dia assim. Então, essas fotos, ela tá rodando bastante agora, né? Ainda roda nas exposições, ainda. Então, tipo, é bem difícil mesmo fotografar, porque você corre o risco também, né? Quando vai fotografar essas imagens. E nessa daí foi
quando teve aquela violência grande que todo mundo acho que viu na televisão, jogaram bomba nas pessoas. Então é bem difícil mesmo. Bom, eu tinha mais algumas perguntas, mas em razão do tempo, eu vou abrir. Eu não sei se alguém da plateia, do que está atendendo, gostaria de compartilhar algum pensamento, alguma pergunta, alguma questão. Tá, então eu tenho mais uma. Acho que é a última, Richard, para não te importunar. Pelo que eu aprendi, né, com essa oportunidade de compartilhar um tempo com vocês ali no Jaraguá, com o Anthony, com o Thiago, com o Frank, com a Maria, com o Jurandir, com o Márcio, e principalmente com você trabalhando no filme, a juventude tem um papel muito importante na luta, né? E tem lideranças que vão mais para a política, lideranças jovens que vão mais para o ativismo cultural, e você, de alguma maneira, se encaminhou para o audiovisual, né? E hoje coordena a mídia Ambiá, é um dos coordenadores da mídia da Ivurupá. Não sei se você podia compartilhar, eu fico sempre curioso, assim, a gente não chegou a conversar sobre isso. Como é que foi que você se engajou no audiovisual? Como é que foi essa parte de formação? Como é que isso começou na sua vida? Essa coisa de comunicação indígena, para mim, começou, acho que quando eu tinha uns 12 anos de idade, teve a primeira oficina de comunicação na aldeia, né, de audiovisual. Aí eu vi que tinha bastante jovens participando dessa oficina. Aí eles me chamaram, a única criança participando dessa oficina. Aí eu fui. E daí a gente fez um filme em 2016, a gente foi roteirista, tudo, mas é um projeto bem grande, então quem filmou foi os Juruá mesmo, câmera profissional, essas coisas, né? E daí, a partir de 2016, eu fui me engajando, né? Vim no meu primeira tele, foi acho que 2018. E a partir disso eu fui me engajando mais na comunicação, tipo, ganhei câmera. E agora eu tô com essas mídias sociais também. E fui engajando na comunicação assim, né? Desde os meus 11, 12 anos. Bacana. Eu acho que, para terminar, para concluir, eu acho que se a gente pudesse pensar uma coisa assim para refletir desde esses anos 80 até né, que eu comecei falando dessa virada democrática e como que as mídias são utilizadas, a gente vê uma explosão de mídias indígenas, assim, né? Que era uma coisa que não acontecia antes, né? Era muito filmes sobre as populações indígenas, não feito, né, como você começou sua fala, né? Falar por vocês mesmo, né? E eu entendo que você é parte desse movimento. Talvez você poderia falar umas últimas palavras assim para desses vários coletivos de mídia, né? Você vai agora para Belém participar de uma conferência de produtores de mídias indígenas, né? Então existe toda uma articulação nacional. Como é que está esse movimento? Qual que é o estado do movimento? Como é que vocês estão lidando aí enfim, com esses diferentes coletivos se articulando politicamente? Eu acho que, como sempre fala, a nossa câmera vira a nossa flecha agora, né? Antigamente a gente lutava com flecha, tipo, era mais assim, agora, tipo, a nossa arma é a nossa flecha. Então, a câmera é a nossa flecha, na verdade. E daí, agora as mídias sociais apareceram com o intuito de mostrar nossa realidade, nossa cultura mesmo, né? Porque muitas pessoas acham que nós somos sem a cultura, vamos dizer assim. Em São Paulo, eles acham que não tem terras indígenas. Mas em São Paulo tem aldeias indígenas ainda que tem sua língua, tem seu canto, tem seus rituais, no meio da cidade de São Paulo, né? E nem o povo que mora no centro não sabe que existe uma aldeia ali. Então, acho que as mídias sociais ela é muito importante nesse sentido de mostrar que ali tem uma aldeia indígena que ainda resiste, né? Então, acho que as mídias sociais agora elas surgiram de uma forma muito bom para a juventude, né? Tipo, agora tem muitos comunicadores e agora no final do mês vai ter encontros de comunicadores indígenas em Belém do Pará, onde vai ter muitas falas, onde vamos aprender um com o outro também, né, comunicadores. Então, acho que as mídias sociais, ela veio num momento muito bom de mostrar a cultura, de preservar a língua, tipo, de preservar tudo mesmo da nossa cultura, né? Porque vai ficar lá salvo no Instagram mesmo. Então, a gente já meio que já pegamos essa arma para nós usar, né? Para falar por nós mesmos.
Eu vou passar para uma pessoa que está com uma dúvida, se mais alguém aproveitar para perguntar também. Oi, gente, boa noite. Eu perdi muita parte do filme, então eu quero pedir perdão se isso é respondido durante o filme, assim. Mas eu acho que você respondeu já nesse sentido, então eu vou tentar fazer duas perguntas. A primeira delas é sobre o processo de filmar, como foi para você filmar, desafios que apareceram desse processo, mesmo você né, falando que trabalha com audiovisual há muito tempo, se teve alguma coisa específica, e também o que para você significa o audiovisual. Assim, eu sei que você falou sobre a câmera ser sua flecha, mas talvez também de um lado pessoal, o que essa flecha também te proporcionou, algo nesse sentido, assim. Eu acho que os desafios são vários, né? Sempre. Quando você vai fazer um filme no seu território mesmo. E quando vai mostrar essa parte da cidade, chegando no território, tipo, a gente vai para a cidade, tipo, gravar da cidade, né? Então mostra um pouquinho que as pessoas, tipo, te olham com um jeito que eles meio que não gostam da presença indígena ali, participando pegando uma câmera, mostrando sua realidade, né? Então acho que os desafios são vários nessa questão. E essa coisa de não ter apoio financeiro também, tipo, ela atrapalha um pouco nessas coisas de criação de documentário, de filmes mesmo, né? E a câmera sendo flash, assim, acho que partiu muito dessa coisa de nós falar por nós mesmos mesmo, né? Porque eu acho que é muita coisa, desde faz tempo mesmo, sendo os brancos vindo gravar a gente e a gente sendo usado como só pessoas que só tem que ficar na frente da câmera, não atrás. Então, acho que a câmera vira a nossa flecha, a gente já consegue falar mesmo, né, tipo, mostrar a realidade mesmo, porque é muito ficção que eles mostram, né, nessas coisas de documentário dele, dos brancos. Então, agora nós já mostramos a nossa realidade, o que nós vivemos o dia a dia das nossas aldeias, né? Acho que é meio que isso. Mais alguma pergunta? Ali. Boa noite. Richard, eu cheguei a falar contigo antes da exibição do filme, eu lhe fiz uma pergunta, mas eu acho que é importante a gente transmitir isso um pouco aqui para o restante do pessoal, que eu estava lhe perguntando exatamente, o filme, vocês estavam falando exatamente do processo de demarcação da terra indígena Jaraguá lá em São Paulo, né, que até, se não me falha a memória, referente até de processo de mitigação, compensação lá da Eletrobras, e eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva da comunidade da terra indígena Jaraguá, agora que houve o processo de demarcação, e o que vocês esperam assim pela frente. Eu acho que, como eu sempre falo quando me perguntam sobre a demarcação que saiu, né? Eu acho que, tipo, a gente comemora quando sai uma demarcação do nosso território, mas a gente sabe que o Congresso, ele está ali para derrubar de novo. Então a gente comemora, mas ao mesmo tempo com receio que eles derrubem de novo. Porque ano passado, em novembro mesmo, a demarcação do Todo Imbu e Morro dos Cavalos foi homologada pelo Lula, né? Aí foi, acho que em fevereiro, março, não me recordo muito bem agora, o Congresso foi lá, criou uma lei que derruba a demarcação de terras indígenas, uma coisa que não aconteceu no Brasil, né? Então a gente meio que comemora a demarcação, mas não comemorando também. Então, mas a luta continua, né? Tipo, por isso que a gente sempre fala que precisamos de mais apoiadores, né? Que se engajem na causa, mas não só vem tirar foto da gente, mas também sinta na alma de engajar com a gente na nossa luta, né? Nessa parte. Porque com mais pessoas que vamos conseguir vencer. E a demarcação do território indígena é para o bem de toda a nação brasileira, porque é as aldeias que protegem a nossa mata ainda, né? Então, sem mata não tem o que respirar, não tem o que sobreviver. A cidade está lá, um monte de prédio, as pessoas morrendo a todo momento porque não conseguem respirar direito. As aldeias indígenas demarcadas é a solução para o Brasil, para o mundo todo.
Oi, boa noite, obrigada pela presença, né, e também de nos trazer o filme para a equipe da produção, e você também ter viajado até aqui, né, para participar. A minha pergunta era mais sobre o filme, né, o formato do filme. Porque eu acho que parte da força e o convencimento do filme vem também, né, disso, daquela estrutura de contar a história documental com as informações, o mapa, né, mas também de trazer como se fosse um poema, naquela construção até chegar na última palavra, né? E que me parece que tem a ver também com o formato final do filme, né, que é horizontal, e aquela ideia de território como leito. Então, eu queria perguntar como que chegaram a essa ideia de fazer o filme na horizontal e por que o espelhamento assim das imagens. Nossa, aqui está mais forte que lá. Obrigado, beleza. Eu não sei se o Richard vai ter a mesma opinião, assim, né? Mas ele não foi feito assim. Quando a gente estava começando, tinha muita coisa de fazer um mapa, né? Um instrumento de advocacia que pudesse ser utilizado ali pela terra, né? Nesse momento de demarcação. E justamente que havia uma dimensão ali que o mapa não abarca, né? Que foi aquilo que eu falei um pouco do audiovisual como testemunho, né? De trazer uma dimensão oral, de um conhecimento oral, né? De um conhecimento profundo, um conhecimento ancestral, que acho que o vídeo audiovisual tem essa força de capturar. E eu acho que o fato de, pela experiência, pelo privilégio que eu tive de trabalhar não apenas com Richard, mas com outros povos originários, você vê como o audiovisual é uma coisa que tem uma ressonância muito forte ali, né? Porque eu acho que tem a coisa da oralidade, da imagem e tal. E acho que a gente vê muito isso no trabalho do Richard. Ao mesmo tempo, um dos financiadores, né, a gente teve para fazer esse filme foi o Design Museum de Londres, e a gente fez uma instalação desse projeto lá que estava relacionado com o mapa e tal, e a gente pensou que de um ponto de vista assim de forma mesmo, eu diria formal, né, que essa ideia de você pensar numa paisagem que ela não é linear, mas que ela se compõe de fragmentos, né? Que ela se compõe de momentos que se juntam e que vão formando, digamos, essa paisagem daquela pessoa que está vendo, né? Com essas diferentes camadas que se sobrepõem, era mais interessante do que construir uma narrativa que fosse clássica do ponto de vista cinematográfico, que é apenas uma tela, né? E é a primeira vez que a gente exibe num contexto de cinema. Ela tinha mais um contexto de instalação, né? Então ela tem ainda um pouco esse contexto. Foi bom ver aqui o filme, ver o que funciona, o que não funciona e tal. Mas eu acho que tem muito esse aspecto formal mesmo de como é que a gente vai filmar uma paisagem, como é que a gente vai dar uma... No sentido até, eu diria assim, como artista, né, no sentido de fazer um diálogo com a história da paisagem, né, com o que é a história de representação da paisagem. Então, é um pouco disso que vem. Mas eu gostei muito que você falou assim que o horizontal está relacionado com o leito. Assim, era uma coisa que eu nunca tinha pensado e que eu acho que é uma coisa que faz sentido. O poema, que é o Jurandir, né, que faz esse poema, e na instalação que a gente fez no Design Museum, a gente coloca o poema muito grande, e é interessante que você chamou de um poema, né, porque eu sempre falava para o Jurandir, nossa, isso parece uma poesia concreta, né? E aquilo, na verdade, o Jurandir é um professor, ele é um mestre, e é quase como uma maneira como ele ensina os brancos a entenderem um pouco de como que tudo está conectado, como ele fala, né? E essa conexão vem pela palavra. E eu estava até brincando estava falando com o Richard, né, que eu estava super empolgado com o Richard, e o Richard tirou uma vez sarro comigo. Ele falou, Paulo, como se eu não soubesse disso, né? Então tem uma... ele fez meio uma sacaneada comigo, assim. Mas eu acho que tem um caráter pedagógico, assim, para os brancos, aquilo, né? Porque como é que a gente vai dar conta de entender que o nevoeiro não é só o nevoeiro, que a terra
não é só a terra, que a água não é só a água, que tudo está conectado, né? Que tudo tem conexão, que essas coisas não são apenas objetos, não são matérias, né? E isso vir da palavra, né? Quando a gente começou a aprender isso, acho que assim a parte branca da equipe, né? Porque como o Richard ficou me sacaneando, ele falou: pô, Paulo, isso aí como se eu não soubesse isso, né? A gente entendeu que ali tinha um dispositivo narrativo onde a gente poderia falar da floresta, não apenas como floresta, mas da multiplicidade do que é uma floresta. A floresta é a névoa, a floresta é a água é a floresta, a água é a árvore é a terra, né? E o que o Richard falou aqui, né? O que o professor Jurandir fala, que tudo está conectado, tem um sentido na língua, né? Na linguagem, né? Na linguagem oral. Então, foi muito forte aprender isso, né? E acho que no contexto do filme, como você bem notou, é a estrutura narrativa, né? A gente entender essa paisagem como uma paisagem que é água, que é terra, que é árvore, que é névoa, que é nevoeiro, que é vento, né? E como que isso faz a gente enxergar, pelo menos a mim, enxergar uma floresta de uma maneira completamente diferente. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, não? Perfeito, gente. Vou pedir para vocês finalizarem. E lá fora a gente vai ter um coquetel e lançamento de livros, tá bom? Não, acho que é isso. Obrigado, super obrigado pela atenção, por estar aqui. Obrigado por assistir. Vou fechar com essa aqui. Urupá. O Urupá, se a gente for pegar uma referência, seria território, né? Só que o território, para muitas pessoas, só é somente a terra, né? O espaço, para nós já é além, né? Esse território, ele nos lembra o leito do nosso corpo, o leito para nossa modo de viver, né? Então seria Urupá de leito ou cama, Ubu de terra, U de água, né? Então ela faz essa construção e tudo tem como origem a água. É isso. Vamos colocar aqui da Urupá, território. Mas não um território somente de espaço, mas território de todos os elementos que existem nesse espaço. Direito.